Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Hoje nós estamos no dia 2 de agosto de 2022 e nós estamos aqui para junto nós lermos a palavra do Senhor, como acontece todos os dias, né? Segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui às 3 horas da tarde na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E como sempre eu digo para os irmãos, nós estamos aqui para obter o conhecimento da palavra de Deus. E é tão maravilhoso, meus irmãos, quando nós lemos a palavra e obtemos o conhecimento e a sabedoria para depois nós exatamente usarmos a palavra do Senhor. E é isso que acontece quando nós começamos a meditar, a ler a palavra do Senhor diariamente. A gente vai começar a ter conhecimento, né, daquilo que realmente é, não daquilo que é inventado pelo homem ou inventado por alguém, mas exatamente o que a palavra de Deus ela determina para as nossas vidas. Amém? Eu vou pedir aqui para a Adrielen acender aqui, Adrielen. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa daqui. Ok. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios 10, a partir do verso 1. Nós estaremos lendo hoje um total de 18 versículos. E nós estaremos falando sobre Paulo defende a sua autoridade apostólica, né? O seu ministério. Então vamos neste momento já, irmãos. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e estou aqui juntos para nós lermos a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios 10, como nós fazemos diariamente. Hoje nós estamos aqui, né, neste livro, e eu creio que daqui uns dias, né, nós já estaremos mudando de livro, né? E graças a Deus que nós estamos, né, nessa leitura. Já vamos para mais de um ano, né? Já estamos já para mais de um ano lendo cada dia, né, um capítulo. É como a Lília está dizendo, daqui um dia nós vamos ler praticamente a Bíblia toda. Este é o propósito do nosso coração. Então vamos agora para a leitura, né? Os irmãos que já estão chegando, fiquem à vontade. E vamos agora meditar 2 Coríntios 10 e verso 1, que diz assim: Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Verso 2: Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns de nós, que alguns de nós julgam como se andássemos segundo a carne. Verso 3: Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5: Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo entendimento a obediência de Cristo. Verso 6. E estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Verso 7. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Verso 8. Porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei. Verso 9. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta. Verso 10. Porque as suas cartas dizem, são graves e forte, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Verso 11. Pense o tal isto. Quais somos na palavra por carta? Estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Verso 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que medem a si mesmo, se compara consigo mesmo, estão sem entendimento. Verso 13. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Verso 14. Porque não nós estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Verso 15. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheio, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Verso 16. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para que não gloriamos no que estava já preparado. Verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Verso 18 e final. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. Amém? Então foi aí hoje a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero fazer aqui um breve comentário a esta palavra, aonde o apóstolo Paulo ele começa falando sobre as armas que ele tem utilizado na sua luta para poder pregar o Evangelho de Cristo. E eu acho tão interessante que ele frisa muito bem que as nossas armas,
elas são espirituais. Não é um objeto que a gente pega para se defender, não. São armas espirituais. E ele coloca aqui, né? Poderosas em Deus. E nós vemos, irmãos, que na nossa atualidade, esses dias eu até estive conversando com a minha esposa, que quando se trata de batalha espiritual, é algo que nós temos que estar vigiando a todo momento. Porque a palavra do Senhor fala que a nossa guerra, ela não é contra o sangue, mas ela é contra as potestades espirituais. Não é contra a carne, não é contra o sangue, é além disso aí. E eu sempre digo, irmãos, que quando nós projetamos algo para nós falarmos de Deus, para nós levarmos o Evangelho, a partir do momento, minha irmã, meu irmão, você que está acompanhando agora, a partir do momento em que você coloca no seu coração em levar a palavra, em evangelizar, a sua guerra, ela começa. O inimigo ele vai tentar usar de todas as formas para que você não venha concluir aquele plano ou aquele projeto. Um exemplo, né, o nosso irmão Márcio, esposo da nossa irmã Mara Jane, né, a nossa irmã Mara Rejane, ele falou para nós que eles foram para um lugar distante para poder gravar, né, não um hino, mas uns 3, 4 hinos, né? Ele falou que o tempo dava, né? O tempo dava exatamente para eles gravarem ali 4 hinos. Aonde não passava caminhão, começou a passar caminhão. Não era o horário do gado, né, dos boiadeiros estarem guiando os boi, mais de 50 boi, e eles tiveram que esperar tudo para eles poderem fazer a gravação. E aí, como não completasse, né, eles gravaram um vídeo e foram gravar o outro, o celular estava acusando que não tinha memória suficiente. E ele ia lá e olhava no celular e estava livre, 60 e poucos gigas, né? Livre para ele poder gravar, mas quando ele ia gravar, estava cheio a memória. Eu estou contando este exemplo do nosso irmão Márcio Kuzman, porque é dessa forma, irmãos, quando nós colocamos algo no nosso coração, no caso da nossa irmã Mara Rejane, é louvar ao Senhor, através da sua voz, engrandecer o nome do Senhor. O inimigo, ele se levanta. A luta espiritual, ela se levanta para quê? Para que venha parar, para que nós não venhamos realizar. Mas eu quero dizer para você que, como o apóstolo Paulo, ele colocou que as armas que ele usava não eram armas materiais, mas eram armas espirituais. E eu acho tão maravilhoso, né, que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no verso 10, né, que diz assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Está compreendendo? Mas ausente, ousado para convosco. Eu lembro de um versículo que nós lemos, né, no livro de 2 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios 7 e verso 4, que diz assim: grande é a ousadia da minha fala para convosco, grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Como eu fiz a questão, né, de querer saber o que é
esta jactância, ele mesmo com medo, ele usava de autoridade. Jactância, ele usava uma autoridade, né, que no verso 10, ele coloca aqui, entre vós eu sou humilde, mas ausente, ouso, né, ele usa a jactância para convosco. Então nós vemos, irmãos, que esta palavra está dizendo para nós que o apóstolo Paulo, ele usava de autoridade para com os irmãos de Corinto. E é tão bom, irmãos, quando nós usamos por esta autoridade divina para poder falar do Evangelho, para poder falar da palavra do Senhor. É tão bom quando nós abrimos o nosso coração para que nós venhamos ter esta intimidade com o Senhor, nosso Deus. A Lília está dizendo aqui, ó, que Jesus também, né, minha esposa está dizendo aqui que Jesus também, ele era humilde. Mas quando ele ia falar do Evangelho do Pai, né, ele usava com autoridade. E nós também, quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós não temos que ter medo. Nós não temos que deixar, muitas das vezes, o nervosismo tomar conta da nossa vida. Ah, pastor, mas eu fico nervoso, eu fico nervosa. Eu também fico, né? Eu também fico. A gente fica com uma preocupação de estar levando o evangelho do Senhor. E a minha preocupação é de eu não levar o evangelho erroneamente, de eu levar o evangelho conforme tem que ser. E eu sempre digo, irmãos, quando nós não tremer na base para pregar, né? Tem um euzinho aí. O apóstolo Paulo, ele também falou a respeito, né, deste euzinho, que muitas das vezes é nós nos gloriarmos por algo que nós estamos fazendo. E quantas pessoas, irmãos, que a gente vê nesta situação se gloriando, né, se gloriando por algo que ele ou que ela fez. Aonde o apóstolo Paulo, ele fala que tudo que nós fizermos temos que ser para o Senhor. Que nós venhamos ter o nosso entendimento, que nós venhamos ter na nossa vida a graça, mas o louvor não venha para mim, não venha para você, mas venha para o Senhor, nosso Deus. A palavra diz assim, são 2 Coríntios 10 e verso 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. De maneira nenhuma você deve se gloriar por algo que você está fazendo e o teu irmão do teu lado não está fazendo. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é conseguir trazer o nosso irmão que muitas das vezes está frio espiritualmente, está fraco espiritualmente, nós trazermos para mais perto, para que ele venha também, porque a cada dia que nós colocamos mais uma pessoa para poder levar o evangelho do Senhor, ele vai se expandindo cada vez mais. E a palavra do Senhor diz assim, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não no campo de outra pessoa, para que não gloriamos no que estava já preparado. O evangelho do Senhor você pode levar dentro da tua casa, mas por favor, não seja enfadonho, não seja aquele crente de enfadar a pessoa, não. Espera, tudo tem o seu tempo. Né? Isso eu estou falando para dentro da casa, porque muitas das vezes o esposo é crente e a esposa não, ou a esposa é crente e o esposo não. E muitas das vezes o que acontece? A gente quer converter
né, os nossos familiares de qualquer maneira, não a força. Não, não é assim. Tudo tem o seu tempo. Você levou a palavra, pode aguardar que vai chegar o momento certo, a ocasião certa para você estar falando novamente da palavra do Senhor nosso Pai. O verso 17 diz assim: aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Eu não sei se você já viu pessoas dizendo, né, que Deus usa ele, que Deus me usa porque, olha, eu jejum, eu consagro a minha vida, eu vou para o monte, eu faço vigília, eu faço isso. Irmãos, nós não temos que nos gloriar, é a nossa obrigação estar santificando a nossa vida. Não é, ai, que lindo, não. É a nossa obrigação como cristão nós estarmos santificando a nossa vida. O verso 18 vai dizer: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem louva ao Senhor. Deu para você compreender? Então nunca se engrandeça. Nunca se engrandeça. Muitas das vezes o nosso eu, o nosso interior, né, quer falar bem de nós, né, quer falar bem da tua vida, o nosso eu lá dentro quer demonstrar alguma coisa. Não. Deixa que alguém olhe para você e sinta isso. Deixa que alguém olhe para você e fala: olha, aquela irmã é uma irmã de oração. Aquele irmão ali é um irmão ali de oração. Mas não fica se gloriando, não. Eu sou de oração, eu busco a Deus, eu clamo, eu faço isso, eu vou para o monte. Não, não faça isso, não. Ao invés de você fazer isso, diz aqui, ó, louve ao Senhor. Louve ao nome do Senhor. Amém? Que estas palavras, ela possa entrar no teu coração, na tua vida. E foi aí mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero neste momento fazer uma oração, agradecer a todos vocês que têm escrito, né, os seus comentários. Ontem foi dia 1º, ontem foi o dia do sorteio, né, e o nosso irmão Xavier do acordeon levou, né, a Bíblia, né, e a gente vai ver aí um dia para podermos estar indo até a residência do nosso irmão Xavier para poder fazer a entrega, né, da sua Bíblia, do seu brinde do canal Tempozio. Amém? Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus por esta tarde de terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, por este lar, por esta família, pela vida, Senhor, desta pessoa que tem acompanhado as nossas lives, que tem adquirido também, meu Deus, conhecimento, graça para a tua vida. Eu peço a ti, meu Pai, dê-nos sabedoria para podermos usar a tua palavra, para podermos, ó Deus, estar levando o teu evangelho. Não deixa, Senhor, que nós venhamos nos gloriar, não deixa, Senhor, que nós venhamos nos louvar, mas que nós venhamos louvar o teu nome, gloriar o teu nome, fazer conforme a tua vontade. Abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa o meu lar e a minha família, Pai. Coloque as tuas mãos poderosas, é o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live no canal Tempozio. Hoje nós lemos 2 Coríntios 10, né? E amanhã nós estaremos na quarta-feira em 2 Coríntios 11, levando a palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que esta paz ela venha a ser derramada sobre o teu lar e também sobre a tua família. E, como sempre eu digo,
praga nenhuma chegará à sua tenda. Que Deus abençoe a todos.